Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística, e nós estamos preparando aí um momento muito especial, que é um curso de lógica. Tá? Estamos hoje na aula 2, segunda aula de uma série de módulos que a gente vai desencadear para ajudar você a compreender esse grande e misterioso assunto chamado raciocínio lógico. Peço para você que, se você não assistiu a aula 1, que assiste a aula 1, principalmente você que está iniciando ainda nesse estudo, que não tem a noção de raciocínio lógico, é muito importante aqueles conceitos iniciais, porque a base é o alicerce do conhecimento. Tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar aí sobre proposição simples e proposição composta. E é muito importante a gente entender esse contexto. Tranquilo? Vem comigo aí para nós darmos o pontapé inicial aí sobre esse assunto. Bom, então nós vamos falar sobre o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta. Vamos falar sobre os símbolos operacionais e vamos aí resolver na sequência alguns exercícios. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, nós vimos no módulo 1 o conceito de proposição, né? Nós falamos que é uma frase, uma declaração que pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Então, todo enunciado com palavras ou símbolos, porque não são só palavras, irá aparecer símbolos. E nós vamos aprender esses símbolos operacionais nessa aula, que representam um pensamento de sentido completo. E aí, dessa forma, eu vou poder julgar como verdadeiro ou falso, ok? Toda proposição é uma representação lógica que afirma ou nega, que valora como verdadeiro ou falso, ok? Observação. Toda proposição é uma frase, mas nem toda frase é uma proposição. Então, não vale a recíproca, ok? Quando eu estiver diante de uma proposição, é porque eu estou diante de uma frase, que é uma declaração ou uma sentença matemática. Agora, a frase, ela, para se enquadrar enquanto proposição, tem que respeitar uma série de quesitos, né? O princípio do terceiro excluído, né? Não tem que estar bem claro isso, ou ela é falsa ou ela é verdadeira, tá? O princípio da não contradição, coisas desse tipo aí. Sem contar que já vimos também que a proposição, quando é uma frase, quando eu estiver diante de uma frase interrogativa, exclamativa, que exprime promessa, desejo, imperativa, contraditória, não representa a proposição, tá? Fique ligado nisso. Por que eu volto a reforçar? Porque, mais uma vez, mesmo diante do conceito de proposição simples e composta, nós vamos estar diante de exercícios que vai perguntar para você se é simples ou composta, e de cara você já vai eliminar essa possibilidade só pelo fato de você identificar que não é proposição. E a banca faz isso exatamente para te induzir ao erro, tá? Não, professor, é pegadinha. Não, não é pegadinha. Ela está colocando uma situação. Cabe a você julgar se aquilo que ela está dizendo é correto ou não. E é isso que ela quer buscar de você. As proposições, elas se classificam de duas formas, tá? Elas podem ser simples ou podem ser compostas. Agora nós vamos entender quando que eu estou diante de uma proposição simples e quando que eu estou diante de uma proposição composta. Olha só, proposição simples. A proposição ela é dita simples quando não está ligada a outra proposição através de um conectivo. Professor, o que é conectivo? Conectivos são palavras que servem para ligar uma frase a outra frase. Tá? Então, daqui a pouco eu vou apresentar esses conectivos para vocês e aí vai ficar mais fácil você compreender isso. Então, quando eu estiver diante de uma frase que não apresente nenhum conectivo de ligação, eu estou diante de uma proposição simples, ok? Exemplo, Carlos é engenheiro. Aqui eu tenho uma frase, posso julgar como verdadeiro ou falso, sim, e
não apresenta nenhum conectivo de ligação. Brasília é a capital de São Paulo. Também estou diante de outra proposição que posso julgar como verdadeira ou falsa e é uma proposição simples. Por quê? Porque não apresenta conectivo de ligação. José é médico, também outra proposição simples. Observe que não tem nenhum conectivo de ligação. Representação das proposições. As proposições simples geralmente são representadas pelas letras minúsculas, P, Q, R, S, T, U, V e assim por diante, ok? Na maioria das vezes, nós utilizamos letras minúsculas para representar as proposições simples, ok? Na maioria das vezes. Bom, e o que é uma proposição composta, galera? A proposição ela é dita composta quando é composta por duas ou mais proposições simples ligadas por um conectivo. Então, nesse caso agora, eu vou ter duas frases que vão estar unidas através de um conectivo. Esse conectivo é chamado de conectivo lógico, ok? Professor, ainda não conheço eles. Fica tranquilo, nós vamos apresentar todos eles a vocês. Nesse primeiro momento, é importante que você entenda que a proposição simples não apresenta conectivo e na composta apresenta o conectivo. E eu vou ter mais de uma frase. Pode ser duas, pode ser três ou mais frases. Tranquilo? Ligadas por um conectivo. Beleza. Exemplo. Fabiana é alta ou 30 é número ímpar. Então, aqui apareceu um conectivo. O ou é uma palavra que representa um conectivo lógico. E ele está ligando. Fabiana é alta, é uma frase. 30 é um número ímpar, outra frase. Ligando uma frase a outra através do conectivo. Se fizer sol amanhã, então irei ao clube. Se fizer sol amanhã é uma frase. Irei ao clube, outra. Então, está ligado pelo conectivo se, então. Serei aprovado no concurso se e somente se eu me preparar bem. Então, olha só, serei aprovado no concurso é uma frase. Eu me preparei bem é outra frase, ligada pelo conectivo se e somente se. Ok? Então, esses aqui são alguns exemplos de conectivos lógicos que faz com que a frase seja considerada uma proposição composta. As proposições compostas, diferentemente das simples, são representadas por letras maiúsculas, tá? Então, geralmente, as proposições compostas são representadas pelas letras maiúsculas. As mesmas letras que nós usamos na proposição simples, porém, expressa na forma maiúscula. Tranquilo? Bom, agora vamos entender os símbolos operacionais. Quais são os símbolos operacionais que nós temos? O primeiro deles, eu vou apresentar para vocês aqui a letra E. O E é chamado de conjunção, ok? Então, o E é chamado de conjunção e ele é um símbolo operacional, ou melhor, um conectivo lógico. Tranquilo? Todos os conectivos lógicos, eles podem ser representados através de símbolos, ok? Então, eu posso expressá-lo através de palavra ou através de símbolos. O E pode ser representado através desse símbolo aqui, ó, chapeuzinho, que é o acento circunflexo, né? Ok? Então, ou vai aparecer o E, ou pode aparecer o chapeuzinho, que quer dizer a mesma coisa, o mesmo símbolo. Fique ligado nisso. Depois, ou disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva, tá? É representado através ou da palavra ou da letra V, tá? Ou vai estar escrito ou então através do símbolo que é a letra V. Tranquilo? Depois, a disjunção exclusiva. O ou ele aparece como ou vai aparecer a letra V, só que com uma barrinha na parte de baixo, como se tivesse sublinhado, ok? Ou V,
com os tracinhos embaixo, ou então vai aparecer escrito ou. Isso aqui quer dizer disjunção exclusiva. Mais na frente, nós vamos entender o propósito de cada uma delas, tá? Nesse primeiro momento, só estou apresentando para vocês quais são os conectivos. Depois eu tenho o se então, também chamado de condicional, tá? Condicional se então. Como que eu represento esse símbolo? O se então é representado através de uma seta. Observe que a seta só tem um sentido, da esquerda para a direita. Então, representa o conectivo se então. Depois eu tenho o se e somente se, também conhecido como bicondicional. Tá? O bicondicional apresenta como símbolo a seta, só que agora nos dois sentidos, para a direita e para a esquerda. Tranquilo? Então, esses são os símbolos que nós utilizamos. O E, o chapeuzinho, o OU, o V, o OU, o V com a barra na parte inferior, o se então com uma seta somente num sentido e o se somente se com a seta em ambos os sentidos. E por último nós temos o símbolo da negação. O que é a negação? É quando eu quero negar uma frase. Aí eu coloco o til na frente do símbolo ou na frente da letra que representa a proposição. Aí eu estou fazendo a negação daquela frase. Beleza? Também vamos detalhar isso aqui mais na frente. Tranquilo? Apresentados agora aos conectivos lógicos, nós podemos ver agora como que nós podemos representar isso. Então vamos criar algumas situações aqui. Eu vou pegar, por exemplo, Maria viajou para Brasília, uma proposição simples. Uma outra proposição simples, Carlos viajou para Bahia. Tranquilo? Então eu estou diante de duas proposições simples aqui. E agora eu vou usar esses símbolos que eu já apresentei para vocês para expressar essa relação entre essas duas proposições simples, transformando elas em uma proposição composta. Veja bem, como que eu poderia escrever isso? Maria viajou para Brasília e Carlos viajou para a Bahia. Aonde está o conectivo aqui? O conectivo está aqui, ó. Letra E. Esse conectivo fez com que essas duas proposições se tornassem uma proposição composta. Professor, como que eu posso representar isso de forma simbólica? Então, eu vou pegar P e Q. Olha aqui. P quer dizer isso, Maria viajou para Brasília. Olha o E, é o chapeuzinho, estão lembrados? E o Q, Carlos viajou para a Bahia. Então, P e Q representa essa proposição composta. Uma outra situação. Maria viajou para Brasília ou Carlos viajou para a Bahia. Observe, eu estou usando as mesmas proposições simples, só que agora eu troquei o conectivo. Agora não é o E, agora é o OU. Tá? Agora eu tenho o conectivo OU. E aí, professor, como que eu faço agora a representação? Veja bem, Maria viajou para Brasília ou Carlos viajou para a Bahia. Como o conectivo é o OU, lembram? É a letra V. Então, agora vai ficar assim, PVQ. P, Maria viajou para Brasília, ou, que é o símbolo, Carlos viajou para a Bahia. Tranquilo? Bom, vamos ver ainda mais outra situação. Se Maria viajou para Brasília, então Carlos viajou para a Bahia. Olha só, qual é o conectivo que eu utilizei agora nessa representação? É o conectivo se então. Como que eu represento o conectivo se então, professor? Eu represento através da seta, lembram? Da esquerda para a direita. Eu tenho aqui, ó, se então. Então é uma proposição composta? Sim, uma proposição composta ligada pelo conectivo se então, que pode ser expressa simbolicamente dessa forma aqui. Ok? Maria viajou para Brasília, se e somente se Carlos viajou para a Bahia. Então agora eu tenho outro conectivo lógico aqui. É uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Tá? Então,
como que eu represento simbolicamente isso? P, a seta para os dois sentidos, que o P, Maria viajou para Brasília, que Carlos viajou para a Bahia, e aí eu coloco o se, somente se, que é a seta em ambos os sentidos. Tranquilo? Belezinha? E Maria viajou para Brasília e Carlos não viajou para a Bahia. Então agora eu quero representar a negação. Então eu tenho a primeira situação normal, Maria viajou para Brasília, e agora eu estou negando a segunda parte aqui, Carlos não viajou para Bahia. Como que eu represento simbolicamente isso aqui? Vou representar assim, ó. P, que é a primeira, E, esse conectivo, e a negação da segunda, não que, não viajou para Bahia. Beleza? Então tá aqui, mostrei para vocês os conectivos, né? Apresentei os conectivos, e faltou o conectivo OU, vamos colocá-lo aqui, vou colocar aqui em cima, conectivo OU, ó. Ou Maria viajou para Brasília, ou Carlos viajou para a Bahia. Então, observem, apareceu o ou aqui, ó, e apareceu o ou aqui, duas vezes, ok? Então, é o ou. E aí, como que eu represento o ou? É o Vzinho com a barrinha embaixo. Então, vai ficar P, ou P, ou Q. É assim que eu faço a leitura disso daqui. Ou P, ou Q, porque apareceu o tracinho embaixo, então é o conectivo ou. Beleza? Então agora nós já conhecemos todos os conectivos e eu apresentei aqui exemplos de como representar simbolicamente uma proposição composta usando esses conectivos. Beleza? Então, para nós não esquecermos, vamos relembrar aqui todos eles e eu vou deixar essa tabelinha aqui para vocês. Ok? Dica lá que para memorizar. Então, eu tenho as operações, o conectivo e o símbolo, tá? Então, qual é o nome que nós damos? Conjunção. Quem é a conjunção? A conjunção é o E. O conectivo é o conectivo E. É importante você associar o nome ao conectivo, galera. Muito importante isso. Por quê? Porque tem exercícios que algumas bancas colocam, onde você tem que dar o nome desse conectivo. Então, o nome desse conectivo E é a conjunção, ok? Beleza. E o símbolo é o chapeuzinho, o acento circunflexo. Depois, disjunção inclusiva. Observe, tome cuidado que a disjunção tem duas. A inclusiva e a exclusiva. A disjunção inclusiva é o ou, somente uma vez. Tá? É chamado de disjunção inclusiva. Qual é o símbolo? A letra V, ok? Então, disjunção inclusiva. E tenho também a disjunção exclusiva. Nesse caso, o ou aparece duas vezes. Então, vai ser o ou. Tranquilo? E qual é o símbolo? É o V com a barrinha na parte inferior. O V sublinhado, ok? Disjunção exclusiva. Depois, a negação. A negação é o não, né? E o símbolo é o til, ok? Esse símbolo ele vai aparecer sempre antes de uma proposição para negar essa proposição. E negar ela é exatamente fazer a inversão. Se ele diz que foi, quer dizer que não foi, quando aparece o tiozinho. Porque ele está negando aquilo que a frase está afirmando, ok? Aí nós temos a condicional, que também é uma muito importante, mas muito importante, um dos conectivos que mais é cobrado nas bancas é a condicional. Tá? Então, condicional é o conectivo se então. Toda vez que aparecer se então, quer dizer que é condicional. E é a seta num único sentido, tá? Da esquerda para a direita. E aí, não tão... digamos assim, aparecido como é a condicional, tem a bicondicional, que é o se somente se. Aparece sim em alguns exercícios, mas já não é tão comum como é o se então. O se então aparece com muito maior frequência, né?
E o se, somente se, é aquela seta em ambos os sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Beleza? Então está aqui um resuminho de todos os conectivos, com todas as nomenclaturas que têm que ser utilizadas, com todos os símbolos que porventura poderão ser cobrados. Professor, eu tenho que saber isso aqui? Cara, você tem que saber. Você tem que saber. Se você não souber o nome, ou se você não souber o símbolo que representa, você vai ter dificuldade na hora de resolver os exercícios. Belezinha? Vem comigo. Bom, já conhecemos então o que é uma proposição simples, já conhecemos o que é uma proposição composta, né? E já conhecemos os conectivos lógicos. Então agora você já está apto a resolver aí os exercícios. Então eu vou colocar alguns desafios e pedir para você aí usar do conhecimento que já foi passado para vocês antes da explicação que eu vou dar. Então você dá uma pausa assim que eu terminar de fazer a leitura e na sequência você resolve o exercício. Belezinha? Bom, vamos lá. Primeiro exercício aqui, galera, ó. CESP, Tribunal de Justiça do Sergipe, 2014. Julgue os itens que se seguem, relacionados à lógica proposicional. A sentença: o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. É uma proposição lógica simples, certo ou errado? Então dá uma pausa aí, tenta resolver a questão, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Bom, galera, vamos lá. Essa questão, ela foi uma questão muito polêmica. Na verdade, a CESP, ela tem uma forma de resolução que é típica dela. E assim, por mais que houve protesto de muitos alunos, muita gente questionou, dizendo que isso aqui estava errado, mas a CESP não voltou atrás, a questão não foi anulada. Ela foge de algumas questões que a gente aprende a respeito da lógica, mas a CESP se defende o seguinte, que quando ele diz que o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil, que, pelo que nós sabemos, iria entender esse E como sendo uma conjunção. Se é uma conjunção, então eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Correto? Errado. Não. Esse E não representa uma conjunção. Esse E aqui, ele simplesmente faz parte de uma ligação de uma ideia. Então, tudo isso aqui é um contexto só. É tudo um contexto só, porque ele declarou estar contente com tudo isso aqui, ó. E esse E faz parte da mesma ideia, e com os rumos atuais do movimento estudantil. Então não se trata de dois contentamentos, de um e de outro, como muitos imaginaram. Aqui a análise feita é única. Aí você fala, poxa vida, professor, mas não é isso que a gente aprende, o conceito que a gente tem é diferente, mas a CESP entende assim, tá? A CESP entende assim e ela fez com que essa situação aqui fosse apresentada para mostrar que quando se trata de uma ideia única, o E não pode ser considerado como um conectivo, né, mas sim como parte integrante de uma única ideia. Aí, nesse caso, ela é uma proposição lógica simples. Essa é a resposta correta. Beleza? Mais uma outra questão da CESP, que também causou um alvoroço muito grande entre os concurseiros por conta dessa situação de aparecer novamente o conectivo E. Tá? Então eu tenho aqui a seguinte situação. A sentença, o sistema judiciário igualitário e imparcial
promove o amplo direito de defesa do réu, ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da promotoria. É uma proposição lógica composta, certo ou errado? E aqui, mais uma vez, muitos concurseiros acabaram dizendo que estava certo, que é uma proposição lógica composta, e a CESP não entendeu assim. A CESP, mais uma vez, entendeu que isso aqui é uma proposição lógica simples. E aí a gente pode até fazer uma analogia para você compreender o porquê dessa ideia. Se eu dissesse para você assim, o gato branco e preto saiu. Aí você pensaria, essa frase, ela é uma frase composta ou simples? Aí você vai pensar, poxa, apareceu o conectivo e, então é uma frase composta? Não, não é. Por quê? Porque esse branco e preto é só para exprimir uma característica própria do gato. Ele tem essa coloração branca e preta. E isso não faz com que aqui sejam 2 gatos, por exemplo. É uma coisa só. Vocês estão entendendo? É o mesmo que aconteceu na questão 1. Da gente ter que trabalhar a mesma ideia. Então, nesse caso, o E não representa uma conjunção aqui. Porque ele é parte integrante de uma mesma ideia. O gato branco e preto saiu. Isso aqui é uma proposição simples. Agora, se eu dissesse que... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Tipo, o gato branco saiu e o preto entrou, tipo assim, o gato branco saiu e o preto entrou. Ah, agora é diferente. Agora eu não estou dizendo que o gato é branco e preto. Eu estou distinguindo dois sujeitos diferentes. Um seria o gato branco e o outro o gato preto. Ok? Então aí nesse caso esse E representa uma conjunção. Ok? Então um exemplo assim bem simplesinho para você entender o contexto da diferença em quando que o E vai apresentar uma conjunção e fazer com que a proposição seja composta, e quando que o E vai ser simplesmente parte integrante de uma mesma ideia, e aí nesse caso ele não seria uma conjunção, ok? Então, quando eu digo que o sistema judiciário igualitário e imparcial, esse E não representa uma proposição. Tá? Então, esse aqui é um sistema só, ele é igualitário e imparcial, é uma ideia só. Ele promove o amplo direito do réu, ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da promotoria. Ok? Então, isso aqui representa uma única ideia, então não se trata de uma proposição lógica composta, isso aqui está errado. Beleza? Tranquilo? Deu para captar aí
a formação. Então vamos lá, exercício 3 agora, galera. O que a gente tem aqui nesse exercício? CESP-INSS 2016. Bom, agora a gente vai parar um pouco de criar polêmica aqui, porque a CESP ela tem muito essa característica. Essas duas primeiras questões aí, eu tenho certeza que você deve ter se esbarrado, não deve ter ficado muito claro a compreensão, e não ficou para você e não ficou para um monte de concurseiro aí. Então não precisa esquentar a cabeça com relação a isso não, né? Aos poucos, conforme você vai desenvolvendo exercícios, principalmente os específicos da banca CESP, as coisas vão ficando mais claras e você vai entender como que a CESP trabalha e aí você vai saber resolver provas da CESP, tá? Mas vamos lá, continuando. Com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante, representa uma proposição composta, certo ou errado? Beleza, galera. Dá uma pausa, tenta resolver, na sequência acompanha a solução. Bom, se você pensou que isso aqui era mais um caso daquele, se enganou. Veja bem, nós realmente estamos diante de uma proposição composta aqui. Aí você vai dizer, professor, mas eu não vi o conectivo aí dentre aqueles que o senhor falou. Verdade, ele não aparece de forma direta, mas ele está implícito. Está implícito aqui, no logo. Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Nós poderíamos simplesmente reescrever isso da seguinte forma. Se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro. Então, essa palavra logo, ela escreve ou representa o conectivo se então de forma implícita. Tá? Então, está implícito nessa frase o conectivo se então, observado através dessa palavrinha logo. Ah, professor, não sabia dessa. Então, fique sabendo. Então, o propósito é justamente mostrar para vocês algumas situações e ver como que você consegue identificar os conectivos, mesmo quando eles não estão de forma clara na frase. Beleza? Então, errou? Ah, de boa, cara. Entendeu agora que essa palavrinha logo, ela representa o conectivo se então, quando ele aparece na frase? Então, tranquilo. O importante é isso, cara, que você acerte de agora para frente. Então, é uma proposição composta? Sim, está correto isso daqui. Beleza? Tá começando a ficar esperto com a CESP, né? É assim mesmo, galera. A CESP é... Vamos ver mais um aqui. Olha só. Julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. A sentença. Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Olha o símbolo, ó. P e Q, certo ou errado? Vamos lá? Dá uma pausa aí e tenta resolver essa questão. Bom, você vai pensar, professor, está meio confuso, né? Acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do seu Carlos. Bom, mas pelo que a gente aprendeu na aula 1, frases exclamativas não representam proposição. Frases que exprimem ordem não representam proposição. Bruna, acesse a internet. Então, aqui já está exprimindo uma ordem. E verifique a data de aposentadoria do seu Sr. Carlos, exclamação. Então, só o fato de ter aparecido isso já não é proposição. Se não é proposição, muito menos composta, né? Então, isso aqui está errado. Não tem como representar porque não é uma proposição. Beleza? Então, por aí, a gente já desqualifica toda a estrutura do exercício. Aquilo que eu disse no início dessa aula. E quando eu fiz uma revisão bem rapidamente da aula 1. Que você
precisa ter os conhecimentos do que é uma proposição. E salientei para vocês que tem banca que faz isso de forma proposital. Ele mostra uma não proposição para você e pede para você verificar se ela é simples ou se ela é composta. Mas espera aí, se não é proposição, como que eu vou dizer se ela é simples ou não é composta? Então já está errado por aí. Você já tem que já desqualificar de cara. Não é proposição. Beleza? Foi o que aconteceu aqui nesse caso. Então, questão errada. Vamos para mais um desafio aí. Mais um da CESP. Julgue o item a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Dada as proposições simples, proposição P, sou aposentado, e proposição Q, nunca faltei ao trabalho, a proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado, deverá ser escrita na forma P e Q, se então não P. Ou melhor, se P e Q, então não P. Usando-se os conectivos lógicos, certo ou errado. Então vamos lá, dê uma pausa, tenta fazer o exercício. Vamos lá, galera. O que eu tenho que analisar aqui? Eu tenho duas proposições simples. Uma P e a outra Q. A proposição P quer dizer, está escrito, sou aposentado. A Q, nunca faltei ao trabalho. Aí o exercício nos deu uma proposição composta, englobando essas duas, que diz assim, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, tá? Então, olha só, se sou aposentado, P, e nunca faltei ao trabalho, Q, conjunção E, então não sou aposentado. Então, observe o seguinte, ele, no primeiro momento, une a proposição P à proposição Q através do conectivo E. Está aqui, ó. Isso aqui, ó, se sou aposentado é a proposição P. Nunca faltei ao trabalho é a proposição Q. Então, ele uniu P e Q. Fez isso. E aí depois ele diz, não sou aposentado. Então, não sou aposentado é o contrário de sou aposentado. Ele está negando o P. Beleza? Então, ele uniu esses dois e negou o primeiro. E ele ligou um no outro através do conectivo C, então, que é a seta da esquerda para a direita. Então, P e Q, se P e Q, então não P. Se P e Q, então não P. Então, isso aqui está correto. Beleza? Está corretamente representado através daqueles símbolos ali. Beleza? Marcou certo, cara? Tranquilo? Estão ficando já bem aí com banca CESP, né? Mas vamos trabalhar outras bancas também. Agora, vamos pegar um exercício da banca FUNCAB, que também trabalha essa mesma ideia aí de proposição simples e composta. Olha só, considere a proposição Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Nela, o conectivo lógico é. Então, veja bem, lembram que eu disse para vocês, quando eu apresentei os conectivos, que não bastava nós sabermos só o nome e o símbolo, mas não poderíamos só conhecer a figura, né, da palavra e o símbolo, mas também o nome que nós damos a esse conectivo? Então, aí, ó, isso aqui é uma questão que envolve isso. Caiu agora em 2016. Diz assim, Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Aí você vai dizer, professor, eu não estou vendo nenhum daqueles conectivos que o senhor apresentou. O senhor apresentou o E, o OU, o C então e o si, somente si. E aí não apareceu nenhum desses. Verdade. Não apareceu de forma direta, mas indiretamente apareceu. E de forma implícita, nós podemos associar o conectivo E a essa palavrinha mais. Ok?
Então, quando apareceu o mais, professor, quer dizer que o conectivo é o conectivo e? Sim. Assim como quando aparece a palavra logo, quer dizer o conectivo sem então, que foi aquela referência que eu fiz anteriormente. Beleza? Então, ó, o mais representa o conectivo e. E o conectivo e é o quê? É conjunção, disjunção, condicional. O que que ele é? Uma conjunção. Ok? Então, o conectivo lógico presente aqui é uma conjunção e é a conjunção e. Antônio trabalha e não recebe o suficiente. Tranquilo? Beleza? Então tá aí. Fica apresentado mais uma forma diferente de mostrar o conectivo e. Ok? Próximo. Olha só. Prefeitura do Rio de Janeiro, 2016, considere a seguinte proposição. João é alto ou José está doente. O conectivo utilizado na proposição composta P chama-se... Então, qual é o conectivo que está presente aqui? Bom, agora ficou claro que é o conectivo ou. Está aqui, ó. João é alto ou José está doente. Então, está usando o conectivo ou. Beleza, o ou representa o quê? O ou representa uma disjunção. Aí a disjunção tem dois. Tem a disjunção inclusiva e a disjunção exclusiva. Como exercício colocou nas alternativas somente a palavra disjunção e não fez referência a ser inclusiva ou exclusiva, então eu posso marcar com segurança só a palavra disjunção, porque ele não está diferenciando aqui uma da outra. Apesar que é importante que você saiba que este conectivo representa a disjunção inclusiva, o ou uma única vez. Quando ele aparece duas vezes, o ou, ele representa a disjunção exclusiva. Mas aqui, como nós não temos essa alternativa, então a resposta seria só disjunção. Beleza? Então está aqui respondida a questão. Vamos para mais um desafio aqui. CESP. Vamos voltar para a CESP de novo. Um estudante de Direito, com o objetivo de sistematizar o seu estudo, criou sua própria legenda, na qual identificava por letras algumas afirmações relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças, que são proposições aqui. No seu vocabulário particular constava, por exemplo, a letra P cometeu o crime A, Q cometeu o crime B, R será punido obrigatoriamente com a pena de reclusão no regime fechado, S poderá optar pelo pagamento de fiança. Beleza? Continuando. Ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que ele era inafiançável. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue. A sentença se que, então R é falsa, isso aqui a gente lê assim, se que, então R, porque esse símbolo representa o conectivo se então, ok? Ele falou que a sentença se que, então R é falsa. E ele disse aqui, ó, ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que ele era inafiançável. Beleza? Então, essa sentença é falsa, certo ou errado? Então, dá um tempinho aí no vídeo, tenta resolver a questão, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Bom, vamos lá, galera. O que nós temos aqui? Ele nos apresentou, vamos voltar no início aqui, que ele fazia anotações como uma legenda, mencionando os crimes como uma sentença lógica, né? Como uma proposição. Aí ele deu letras.
P representava o crime A, Q o crime B. Quando ele colocava R, quer dizer que seria punido obrigatoriamente com pena de reclusão no regime fechado, tá? E quando ele colocava S, poderá optar pelo pagamento de fiança. Então, o que a gente entende? Se tem S, tem fiança. Se não tem o S, não tem fiança. R quer dizer que não tem fiança, tá? Se aparecer só o R, se aparecer o S, teria fiança. Então, ele colocava esses símbolos para representar. Beleza, lá ele falou que cometeu o crime B. Ele não sabe que crime que é esse, tá? Mas ele colocou o crime B relacionado com a situação. Será punido obrigatoriamente com pena de reclusão no regime fechado. E observe que o R, nesse caso, não tem fiança. O que tem fiança seria o S. Se ele achasse que o crime B era passível de fiança, ele iria colocar Q junto com S, para indicar que tem fiança. Mas como ele colocou R, quer dizer que não tem fiança, é reclusão mesmo. Não tem opção de fiança. Tá, beleza. Então, ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que era inafiançável. Então, não possui fiança. Ele não sabe qual é o crime B, não lembra, mas ele sabe que não tem fiança. Então, tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue. A sentença, se Q, então R, é falsa, bom, veja bem, ele não lembra qual é o crime, mas ele sabe que é inafiançável. Se é inafiançável, então é sob pena de reclusão. Se é sob pena de reclusão, então tem que ser o R obrigatoriamente, porque é o R que indica que é reclusão. Se fosse fiançável, seria o S. Então ele está dizendo aqui, se Q, então R é falsa, não é falsa. Isso aqui é verdadeiro, já que ele lembrou que o crime é inafiançável. Então está correto isso daqui. O Q é o crime B, tá? Porque o Q faz menção ao crime B, como a gente viu no início. Aqui, Q cometeu o crime B, tá? E ele lembrou que o crime B é inafiançável. Se é inafiançável, então ele terá que ser punido com pena de reclusão no regime fechado. Então isso aqui é verdadeiro e não falso, como o exercício está colocando. Portanto, esse item está errado. Beleza? Tranquilo aí? Então tá aí, mais um desafio resolvido. 9. TRE de Goiás 2015. Olha o que nós temos aqui. A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente. A proposição: no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples? Isso está certo ou está errado? Você vai me perguntar, professor, mais uma daquelas, né? E é da Banca CESP de novo. Verdade, galera, mais uma daquelas. Só que dessa forma já não causou tanta polêmica assim, tá? Mas mesmo assim eu peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta analisar a questão, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Tranquilinho? Beleza, então vamos lá. Veja bem, ele diz que 20% dos acidentes ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Isso aqui é uma proposição simples? Sim, galera, é uma proposição simples. Professor, mas uma frase desse tamanho é uma proposição simples? Sim. Por quê? Porque não aparece nenhum conectivo de ligação. Ele está dizendo aqui que 20% dos acidentes acontece com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Seria a mesma coisa que eu dissesse assim, 20% dos acidentes acontecem com indivíduos alcoolizados, por exemplo, alcoolizados. Para resumir toda essa frase. Então, é uma proposição simples? Sim, 20% dos acidentes ocorrem com indivíduos alcoolizados. Ou indivíduos que consumiram bebida alcoólica são indivíduos alcoolizados. Então, apesar da forma como foi expressa, trata-se de uma proposição
simples, esta frase, esse item está correto, ok? Então, esse aqui não causou tanta polêmica, ou melhor, não causou polêmica como aqueles dois primeiros que nós vimos no início da aula. Mais um aqui, Banca Funcab. Olha só. O que nós temos aqui? Funcab 2014, assinale a alternativa que contém uma proposição simples. O carro é compacto ou utilitário? Letra B. Se Maria é médica, então sabe biologia. C. Rafael foi estudar e Beatriz foi ao mercado. Letra D. Fernanda e Clara são colegas de classe. Letra E. Carlos é guitarrista e Lucas é vocalista. Então, ele pede para nós marcarmos a alternativa que contém uma única proposição simples aqui. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Vamos analisar o que nós temos aqui. A primeira é uma proposição composta. Por quê? Olha o conectivo ou aqui presente, ó. Ele diz assim, o carro é compacto ou utilitário. Então, está bem claro o aparecimento do conectivo ou, então é uma proposição composta. Na letra B, ele fala, se, então, olha aqui, ó, o conectivo aparecendo. Se Maria é médica, então sabe biologia. Também uma proposição composta. Letra C. Rafael foi estudar e Beatriz foi ao mercado. Então, observe que são dois sujeitos, duas ações independentes ligadas pelo conectivo E. O E aqui não trata-se da mesma ideia. Então, é uma proposição composta. Fernanda e Clara são colegas de classe. Opa! Agora sim, nós estamos em situações parecidas com aquela da CESP. Porque muito embora aparece o E aqui, a palavrinha E, mas ele não está representando um conectivo de ligação. Por quê? Fernanda e Clara, elas representam uma ideia só de pessoas. Aqui eu estou referindo a um conjunto de pessoas que são colegas de classe. Né? Então, Fernanda e Clara são colegas de classe. Então, esse E aqui não representa conjunção. Tome cuidado com isso. Tome cuidado, tá? Porque nos confunde muito e em algumas situações a pessoa pode achar que isso aqui seria uma proposição composta, tá? Então, como ele está exprimindo uma ideia só aqui de pessoas com uma característica comum, que são colegas de classe, ok? Não representa. Então, a letra D representa uma proposição simples. Já a letra E, não, porque aqui aparece o E, mas observe que são duas ações independentes. Carlos é guitarrista e Lucas é vocalista. Duas ações diferentes, independentes uma da outra, ligadas pelo conectivo E. Portanto, a única que não apresenta o conectivo, muito embora tenha a palavra E aqui, mas ele não está aqui como conectivo, e caracterizando assim uma proposição simples. Beleza? Tranquilo aí, galera? Beleza, né? E assim a gente terminou mais uma aulinha aí dos módulos que a gente está aí construindo nesse curso de raciocínio lógico. Galera, não é fácil, tá? A gente sabe disso, os desafios são constantes. De um exercício para outro, sempre tem um desafio diferente. Sempre você vai deparar aí com questões que vai lhe causar dúvida. E a única forma de você amenizar isso é treinando. O segredo é treino, ok? Por isso, na dúvida, tente refazer os exercícios novamente. Preste bastante atenção em todos os comentários que nós fizemos, que o importante é que esclareça isso para vocês. Tranquilo? Deus os abençoe.
tá? Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.